Outro olhar. Está a começar então um outro olhar para além das ondas. O legado de um visionário é lançado hoje à tarde em Santa Maria, praticamente à mesma hora em que na mesma cidade, a cidade turística, tem início o Festival Literatura Mundo, que vai ser aberto pelo Primeiro-Ministro Ulisses Correia e Silva, um momento que encerra o colóquio sobre o centenário de Amílcar Cabral. O jornalista Júlio Vera Cruz Martins conversou com o autor do livro Para Além das Ondas, o legado de um visionário, o escritor Evel Rocha. Evel Rocha, a sua mais recente obra, tem como personagem central o empresário Paton Lobo. Por que escolher um cabo-verdiano vivo como figura central, creio ser de um romance, ou será uma entrevista? É exatamente um romance. Vamos começar do início. Primeiramente, enquanto escritor, eu procuro navegar em águas diversas, não é? Digamos assim, tentando explorar novas temáticas, trazer algo novo para a literatura cabo-verdiana, assim como aconteceu com os outros romances. Relativamente ao romance em apreço, cujo título é Para Além das Ondas, um legado de um visionário, que se refere exatamente ao Paton Lobo. Não é uma entrevista, não é uma biografia de fundo, mas é um livro inspirado na vida desse senhor, desse empresário, desse ativista cultural, deste homem que, num certo sentido, tem marcado a vida salense em todo o sentido, longitudinalmente, transversalmente. Tem sido um homem com um percurso bastante assinalável, seja em termos empresariais, que é o ramo que ele segue, seja como cidadão, com grandes feitos e com iniciativas que até hoje perduram no tempo e tem demonstrado também esse amor especial para a Ilha do Sal. A partir desses ingredientes, tive a ideia de inspirar na vida dele, portanto, os fatos são reais, mas escrevendo de forma que o livro não seja apenas uma biografia ficcional, mas que seja também uma peça literária. Juntando essas duas coisas, fundindo com a história interessante e instigante também deste senhor, achei matéria suficiente para dar corpo a essa narrativa. E com certeza que, para além dessa pessoa real, desse personagem real, que é o Paton Lobo, o livro tem outros personagens que interagem com ele. Aonde foi buscar esses personagens? No Sal também? Tudo gira à volta dele. Não sei se sabe que o Paton nasceu em Palha Verde, que é um pequeno povoado, mais ou menos no centro da Ilha do Sal, entre Espargos e Santa Maria, que é uma planície muito interessante que hoje, com o andar do tempo, com a canalização de água, é um espaço verdejante onde a família Lobo também tem grandes empreendimentos. Aí é o espaço central onde ele nasceu, onde ele cresceu e onde ele vive até hoje. Portanto, o cenário principal é Palha Verde e as várias localidades e ilhas e países por onde ele passou. Os personagens são pessoas que viveram de perto dele, são pessoas reais, de carne e osso, procurando trazer sempre ao de cima aquilo que é relevante, que é positivo na vida dele, como eu disse há bocado, os grandes feitos. Os personagens são os irmãos, são os parentes, são os amigos da longa data, desde a infância até aos dias de hoje, pessoas que ainda estão vivas, outras que já não estão entre nós, e também situações, algumas anedóticas, outras nem tanto. Portanto, são esses componentes, essas personagens e esses factos que eu tento relatar e trazer portanto, à escrita de Paton. Já vi que mistura realidade e ficção. Não tem receio que as pessoas aí descritas não fiquem satisfeitas com a caracterização? Creio que não vou ter esse problema. A minha principal preocupação, aliás, como acontece com qualquer um que tenta aventurar-se na escrita nessa modalidade, é a personagem principal, não é? Que é o Paton, que se sente satisfeito com o produto, com o trabalho acabado, e também as pessoas à volta dele, há algumas que já leram o romance, também sentiram-se e identificaram com a história, identificaram com os próprios, não é, descritos no livro, portanto isso me dá alguma satisfação.
Creio que não, que é um livro consensual, é um livro que as pessoas vão descobrir um Platão completamente diferente daquele que tem em imagem. Um humanista, alguém que se preocupa com o próximo, não só preocupa, mas também faz, põe em ação, um filantropo no verdadeiro sentido da palavra. Tanto é que é unânime a pessoa de Platão enquanto cidadão de sucesso, e está aí para provar isso os vários prémios e homenagens que ele tem recebido ao longo da vida. Bom, tem um doutoramento em teoria literária. A opção por esse tipo de romance pretende demonstrar alguma tese? Sim, eu costumo dizer que qualquer romance, um romance bem conseguido, é sempre uma tese. Os escritores, na verdade, o que os impulsiona a escrever é defender ideias. Outros são engajados em certas ideologias. No meu caso, eu procuro sempre buscar algo novo e trazer. E esse algo novo é que eu penso que, num certo sentido, pode ser equiparado a uma tese, não é? Defesa de uma ideia. E é isso que eu tento fazer nesse livro. Trazer, como eu disse há bocado, trazer algo novo para a literatura. Eu não escrevo por escrever, mas eu procuro sempre trazer algo novo que possa satisfazer o leitor. Diga-me o seguinte, o livro fica restrito ao Sal ou vai para lá do Sal? Estou a querer dizer, o conteúdo do livro fica no horizonte da Ilha do Sal, ou o livro tem conteúdos que lembram outras ilhas, outros países? Sim. Sabe, interessante que nós estamos a entrar, como é de dizer, estaremos a viver no Sal uma fase bastante interessante ligada à literatura, que é o Festival de Literatura Mundo, que tem como objetivo trazer autores das ilhas e de outros pontos do mundo para se juntarem e debater sobre a literatura. E uma das conclusões tiradas numa dessas edições é que a literatura local, na verdade, não existe. Existe literatura universal. A literatura é igual em todos os lugares. O que é que eu quero dizer com isso? Que aquilo que eu escrevo sobre uma localidade, seja no Sal, seja na Boa Vista, ou em São Vicente ou Santiago, o que universaliza esse livro não é apenas o conteúdo, mas é a escrita em si, é a literatura em si. Não sei se está-me a perceber onde é que eu quero chegar. O que eu quero dizer com isso, que os problemas ou as situações, as circunstâncias descritas num livro, a mesma coisa acontece, por exemplo, no México ou na Índia. Os problemas são os mesmos. Às vezes o que é que muda são os nomes, mas o conteúdo, do meu ponto de vista, é universal. Sendo autor, o que eu vou dizer, dir-me-á que não faz muito sentido, mas é um livro que vale a pena ler? Essa é uma pergunta bastante difícil de responder pelo próprio autor. Naturalmente, que há uma coisa que acontece quando um escritor escreve um livro. É quando põe um ponto final à história, vem à tona dois sentimentos. Um sentimento de ter alcançado o objetivo ou o contrário, portanto, a frustração. E quando chegamos ao ponto de fechar a última página e sentimos realizados, quer dizer que nós conseguimos alcançar o objetivo que queríamos. E nesse sentido, creio que sim. Creio que quando escrevi a última frase do livro, senti-me realizado, e penso eu que os que vão adquirir o livro, os que vão ler, vão confirmar exatamente isso que eu quero, isso que estou a dizer agora mesmo, não é? Que é a satisfação do dever cumprido, pelo menos nessa etapa da vida. Para além das ondas, o legado de um visionário é lançado esta tarde em Santa Maria, praticamente à mesma hora em que na mesma cidade tem início o Festival Literatura Mundo, que vai ser aberto pelo Primeiro-Ministro Ulisses Correia e Silva, um momento que encerra o colóquio sobre o centenário de Amílcar Cabral. As duas iniciativas se fundem propositadamente, como esclarece o escritor Filinto Correia e Silva, da editora Rosa de Porcelana.